Fazer a apresentação, então, professor. Olá, esse é o canal Rádio Escuta Bagé. Esse é o programa Rádio Escuta Conversa, um espaço em que entrevistamos artistas, pesquisadores, intelectuais, ativistas. Né? Hoje a gente recebe o professor e pesquisador Pablo Roca, da Universidade de la República, né? Professor, que tem contatos muito próximos com o Brasil, faz uma ligação entre essa fronteira que parece tão porosa por um lado e tão fechada por outro, né? Então, muito obrigado por aceitar o convite, professor. Obrigado, seu Elton. Professor, o senhor, há muitos anos, numa atividade do Itaú Cultural, fez uma observação que me pareceu curiosa, dizendo que o nacionalismo do Uruguai era um nacionalismo pressionado, né, por grandes nacionalismos hegemônicos, né, que seriam o do Brasil e o da Argentina. Né? A intenção que me parece que o senhor quis dar é que isso, de alguma forma, tem um lado positivo, ou sobretudo positivo, que é a possibilidade de, então, receber, não é, as influências e as literaturas desses dois lugares. Né? A Argentina, um pouco mais próxima por causa da língua, talvez, e o Brasil, essa ilha gigante, como todos dizem, né? que quer ser uma ilha na América Latina. Né? Então, o senhor quis dizer com essa afirmação, professor, que não foi desenvolvida naquele momento e qual é o lugar do Brasil aí nessa sua visão, né? Após tantos anos lendo a nossa literatura, conhecendo a fronteira. Olha, Ezio, como sabemos agora, de vários anos a esta parte, os estados nacionais são realidades criadas, né? Tem uma proporção forte de artificialidade, né? Mas toda coisa acontece com isso. Também nós não existimos e fomos criados naturalmente, claro, mas de qualquer maneira, essa identidade, para falar uma palavra complexa no sentido que justamente é uma palavra que se costuma se pensar como se fosse uma essência, como se fosse assim, uma coisa imodificável. Na verdade, a identidade não é imodificável. Talvez nem seja como tal. Bom, essa naturalização do país, de uma nação, é muito mais simples, ou muito mais cômoda em países grandes como o Brasil, quanto a Argentina. É muito mais complexa em países pequenos como o Uruguai, que tem essas imensas fronteiras. Todo o país está limita, por um lado, como o Brasil, por outro lado, como a Argentina, bom, por outro lado, como o Rio, né? O Rio da Prata. Tem historiadores uruguaios dos anos 60, 70, Reyes Sabadí, Brusquera e Tabaré Melonio, que tem um livro titulado La Banda Oriental, Pradera, Frontera, Puerto. ¿No? La Banda Oriental, Pampa, Fronteira, Porto. Então, esse desenho essa imagem realmente é uma muito boa imagem para representar a situação de certa forma também insular do Uruguai. Isso permitiu, por um lado, foi uma tarefa muito mais complexa a do Uruguai para se autoformular como um país independente. Que, de certa forma, não foi até muito tempo
muito tempo depois da declaração da independência, que é do ano 1825, 1830, aí conclui mais ou menos o processo independentista do país. Um país pequeno à escala americana, com pouca população, e com muito pouca população, sobretudo na fronteira norte com o Brasil. Falando nisso, outro dia, e 2 dias atrás, no mês de março do ano 2022, alguém, não sei, um político uruguaio da fronteira, de Rivera Livramento, que falava que a polícia brasileira entrava no Uruguai, não sei se era Rivera ou Artigas, tanto faz, entrava no Uruguai como se fosse território brasileiro. Isto é, os problemas da fronteira continuam. Cada vez que, durante anos e anos, cada vez que o arroz uruguaio tenta entrar no Brasil pela via de Rio Branco, né? Rio Branco, cidade que está em Jaguarão, né? Pela estrada Rio Branco-Jaguarão. Vários produtores brasileiros de Rio Grande do Sul param a passagem do arroz, e aí intervêm os governos federais. Enfim, são duas situações de fronteira completamente diferentes. Então, o problema da definição nacional uruguaia continua sendo, de fato, uma questão aberta. Houve uma solução interessante, muito interessante e original na América, que aconteceu aqui no Uruguai, que começou no último terço do século XIX e que, de certa forma, foi bem sucedida a partir de 1915, 1920, né? Que as elites uruguaias notaram que, por conta do poder militar, não tinham possibilidade alguma de concorrer com a Argentina nem com o Brasil. Por conta do número de pessoas, José Enrique Rodó fala em seu livro Ariel, do ano 1900, fala da prepotência do número, não? Da necessidade portanto, de filtrar, privilegiar uma certa aristocracia da inteligência. Então, as elites pensaram que a solução estava na escolarização, na educação. Apostaram por esse lado, e isso teve uma consequência favorável para a incorporação de uma porcentagem interessante, grande, da população uruguaia para o que chamou-se estado de bem-estar. Isto é, para a criação da famosa classe média uruguaia, para uma distribuição mais razoável, justa, de certa forma, das rendas. E, bom, por aí começou uma autopercepção que, como toda autopercepção, levou carrega uma mitificação forte e que, como toda mitificação, tem um lado de verdade e também de falsidade. Enfim, as consequências disso foram finalmente ruins, né? De certa maneira, porque levaram aos uruguaios a pensar que viviam num país de uma democracia invulnerável,
e isso faz esquecer que é uma falsidade, isso aí é uma falsidade, que é impossível que todos pensemos da mesma maneira, e, de fato, criou-se um mundo de serpente de uma reação conservadora, ultraconservadora, terrível, né? Que desembocou na ditadura do ano 1973, com as consequências ferozes que teve para a sociedade. Então, a democracia exemplar não era tanta, pelo menos. Nessa questão, as responsabilidades não só foram, talvez, dos setores mais ultra-elitistas, não? Também daqueles que não acreditavam na democracia do outro lado. Enfim, isso é o que eu poderia responder à sua pergunta. Desculpe a extensão da resposta. Professor, o Antônio Cândido, né, o nosso crítico literário mais prestigioso, vamos dizer assim, faz aquele clássico livro, né, Formação da Literatura Brasileira, e a nossa literatura tem um papel central, né, na constituição, vamos dizer assim, de uma identidade, podemos falar assim, nacional também, né? No Uruguai, os literatos tiveram também um papel semelhante. Como é que é esse círculo na formação do Uruguai, da literatura, na formação da nação, no sentido de nacionalismo mesmo, né? E no sentido de comunidade também? Esse problema essa autopercepção da qual estava falando a partir da sua primeira pergunta, supõe também um certo exercício da diferença. Isto é, toda nação, Ernst Renan, numa famosa conferência do ano 1889, isso que foi, titulada Que é uma nação, começa dizendo tudo aquilo que um conjunto de pessoas de determinado lugar decide lembrar e esquecer. Então, para a constituição de uma nacionalidade, é preciso construir lembranças e construir esquecimentos ao mesmo tempo. E quando trata-se de um país pequeno, quanto este aqui, em Uruguai, então, não só se precisam esquecimentos e lembranças, sino também diferenças. Um dos diferentes que a literatura constrói é o brasileiro, justamente. É muito difícil, de fato existiu pelo menos até começos do século XX, de forma muito marcada, uma cultura da fronteira. Vamos pensar assim, um exemplo muito claro. A família Saraiva, né? A família Saraiva, chamados Saraiva do lado brasileiro, Saravia do lado da fronteira daqui. Eles tinham campo, uma propriedade territorial grande do lado uruguaio, né? O fundador da família, chamado, que era brasileiro, Chico Saraiva, né? Que tinha um monte de filhos. Dentre deles, como sabemos, Gumersindo Saraiva. Que não se sabe muito bem se nasceu no Brasil ou no Uruguai, mas tanto faz. Aí há uma disputa entre os historiadores de um lado e do outro, tironeando ele para que passá-lo para um lado da fronteira ou para outro lado da fronteira para nacionalizá-lo, né? Mas seu irmão, Aparício Saravia, esse nasceu aqui.
nenhum historiador brasileiro reclama ele. Mas foi oficial do Exército do Brasil na Revolução Federalista do ano 93 até o ano 95. Quando Aparicio voltou para... O Brasil não voltou, porque sabemos o que aconteceu com ele, né? Quando Aparicio voltou para Uruguai, um jornalista do jornal El Día de Montevideo, que era do partido oposto ao partido que representava ainda tenuemente Aparicio Saravia, perguntou para ele, mas o senhor é brasileiro ou é uruguaio? Porque o senhor estava brigando numa guerra do lado brasileiro. E ele respondeu, quando eu estou lá, sou brasileiro. Quando eu estou aqui, sou uruguaio. Isto é, eu sou um homem da fronteira. Eu tinha um compromisso, e moderou a resposta, eu tinha um compromisso como um irmão, não sei o quê, mas aqui, estou aqui agora, eu sou uruguaio. Isso foi no ano 1895, 96. Essa diferenciação era totalmente imprecisa. Aos poucos começa a ser fortalecida, sobretudo, tanto por causa das necessidades do Estado Federal brasileiro, quanto também de Rio Grande do Sul, que queria se diferenciar, como sabemos, do Brasil meridional, quanto também dos castelhanos, né? E também por conta das pretensões de nacionalização local. Eu falei daqui a pouquinho da importância da educação, porque justamente um dos pontos da reforma escolar do ano 1875, que foi feita aqui, 75, sim, que foi feita aqui durante uma ditadura, que justamente queria afirmar o Estado uruguaio, dos pontos fundamentais foi a necessidade de fortalecer a língua espanhola, diferentemente dessa língua que se falava na fronteira, que le colocava em risco a própria viabilidade do país. Dessa maneira está fundamentada a grande reforma escolar do ano 1875. Então, junto com isso, aparece uma literatura que, de certa forma, justifica ou fortalece esse paradigma. Por exemplo, Javier de Viana. Javier de Viana é um escritor uruguaio que nasceu no ano 1868 e morreu no ano 1926, que foi importante para... ainda não está totalmente estudado o caso, né? Mas foi importante para o escritor fundamental da Rio Grande do Sul, que é a narrativa, sobretudo, João Simões de Lopes Neto, de quem sabemos que é pelotense ele, né? De quem sabemos que teve relações, ou observou, ou leu literatura deste lado da fronteira de maneira muito, muito clara, né? Basta observar a construção do cancioneiro Huasca, por exemplo, para compreender a sua pesquisa pessoal dessa literatura de fronteira. Bom, Javier de Viana, então, que morou um tempo perto da fronteira com o Brasil, numa cidade pequena chamada 33, perto da qual ele tinha uma propriedade rural, que foi soldado gaúcho, não? Soldado montoneiro, na Revolução de Aparicio Saravia do ano 1904, tem uma quantidade imensa de contos que ainda não foram completamente reunidos em volume, mas temos muitos. E nesses contos, vários deles acontecem na fronteira com o Brasil. E, normalmente, os personagens
desculpa, as personagens dos brasileiros, tanto homens quanto mulheres, são um pouco carnavalizados, por assim dizer. Tanto nas suas atitudes pessoais, são caracterizados como, enfim, pessoas que não são muito confiáveis no jogo, na vida toda, ou são bêbados, ou coisas assim. As mulheres são um pouco ligeiras, né? Quanto, sobretudo, na sua língua. É como para marcar uma distância entre os que estão do outro lado e os que estão do lado de cá. Isso acontece nesse tipo de literatura mais nacionalista, de certa forma, precisa. Vou colocar mais um exemplo do ano 1926, justamente o ano em que morreu Javier de Viana, um outro romancista, neste caso, que era muito inimigo do Viana, chamado Justino Zavala Muniz, nascido na cidade de Melo, bem perto do Bagé, onde eu morei, falando nisso vários anos da minha vida. Zavala Muniz publicou, tendo, na época, tinha 28 anos, um romance que tem uma componente forte também de depoimento, enfim, chamado Crônica de um Crime. Crônica de um Crime, que ainda não está traduzido para o português, mas deveria, porque é um texto extraordinário. Zavala Muniz trabalha com um acontecimento que realmente aconteceu, né? De um homem de origem popular, por assim dizer, que mata várias pessoas por encomenda, junto com seu compinche, se diz em espanhol, em espanhol daqui. E em uma noite, ou menos ainda, ele poderia ter saído, passado para o lado brasileiro. De fato, se fala em Bagé, como um lugar, enfim, mais ou menos próximo, que de fato está mais ou menos próximo, que poderia se alcançar em poucas horas, algumas horas. Mas ele não faz isso. Ele fica dentro do território uruguaio, como se de alguma forma considerasse que o que estava do lado de lá era outra coisa. E isso do ponto de vista do personagem, mas do ponto de vista da composição mesmo, da narrativa, é muito interessante, porque não há palavras em português propriamente ditas. Tem alguma palavra da fronteira, que nunca sabemos, os linguistas também não sabem muito bem, acho, aquelas palavras que são originárias do português ou originárias do castelhano. Tem uma área de transição aí. O que mostra, mais uma vez, a determinação por criar uma língua literária em espanhol, bem que respeitando a ruptura da norma castelhana que vinha da literatura gauchesca, mas isso tem esse movimento um pouco mais complicado para falar disso agora. E essa questão do gaúcho, professor, como é que o senhor, como é que a literatura, o senhor conhece a literatura do Rio Grande do Sul, né? Sabendo que, aliás, essa foi uma das perguntas que eu coloquei lá no nosso e-mail, porque o regionalismo no Rio Grande do Sul é um problema de se pensar, né? Primeiro, por ser uma questão, enfim, que se coloca, né, em vários locais, como lugares do Brasil e do Uruguai, normalmente se coloca, mas em um certo momento há uma instituição, que é o movimento tradicionalista gaúcho, se apropria disso e a gente começa, e hoje em dia a gente já não sabe mais o que realmente era
da cultura popular e o que começou sendo criado como ideologia, né? Talvez o senhor tenha uma visão melhor disso do que nós que estamos dentro do processo, né? Como é que o gaúcho fica nesse quesito, do lado do Uruguai, do lado do Rio Grande do Sul? A imagem do gaúcho. A gente pensa às vezes que o gaúcho, como sujeito social específico, de fato nunca existiu, tanto quanto é imaginado ou representado, o que é uma forma de imaginação, né? Por conta das narrativas nacionalistas ou regionalistas com pretensão, ao mesmo tempo, que é um caso muito evidente no Rio Grande do Sul, de transformar a região em uma nação. Uma nação transicional também, né? Um pouco brasileira, mas sobretudo gaúcha. Então, claro, há um livro realmente extraordinário de Moisés Filhinho, Gaúchos e Beduínos, que compara, não? Compara a, as características do beduíno no deserto, né, em África, com as características desse personagem, sujeito social, desse mestiço de índio, espanhol ou português e africano, eventualmente africano, nesta região, em função de uma mesma metáfora. O que seria o deserto lá, aqui seria o Pampa, né? Claro que o deserto não é o Pampa, mas temos que lembrar que o Pampa tinha e tem, claro, água, rios, mas quase não tinha árvores, né? Assim, de certa forma, era uma situação desértica. Basta andar por outras paisagens para advertir que essa planície tem muito a ver com uma monotonia e uma concepção do mundo e da vida que permitiu, junto com práticas de caráter econômico e culturais, a formação desse sujeito, desse mestiço chamado finalmente gaúcho. Há um livro extraordinário sobre o tema, tem muitos, claro, mas eu pensaria, sobretudo, num livro extraordinário sobre este tema, que foi escrito por Ricardo Rodríguez Molas, um argentino, que a primeira coisa que ele faz é pesquisar a origem do termo gaúcho, de onde vem o termo gaúcho, o que significa o termo gaúcho. E depois projeta a questão linguística, propriamente dita, nas questões culturais e literárias. Isto é, a literatura fez uma contribuição imensa para identificar, para desenhar uma ideia do gaúcho. Digo assim e penso, por exemplo, a literatura gauchesca, o que nós chamamos de literatura gauchesca, nasce aqui, nasce no Rio da Prata, e mais especificamente em Montevideo. Antes da literatura. Isto é, a literatura gauchesca é uma construção letrada. Às vezes, as pessoas pensam que a literatura gauchesca é a literatura dos gaúchos. Já faz muito tempo que esse tipo de proposições não tem validez alguma, né? Borges, justamente que escreveu muitos textos sobre literatura gauchesca, diz
justamente isso, em uma conferência do ano 1945, que ministrou aqui em Montevideo a literatura, ele diz: a literatura dos gaúchos não é a literatura escrita pelos escritores gauchescos. Estos últimos são homens da cidade, hombres de la ciudad, dice. Os outros são iletrados ou ágrafos até. Claro que o canto, eventualmente o canto dos gaúchos, traspassa para a literatura gauchesca. Mas a literatura gauchesca é uma literatura política. Uma literatura que foi feita, criada por Bartolomé Hidalgo, que era um homem culto, um homem da cidade, era um poeta de tipo Bartolomé Hidalgo, né? Un poeta de tipo neoclásico, o sea, lo que no Brasil llamaría arcadista, ¿sí? Y de ahí pasó para a percepção quase a necessidade nacional, por assim dizer, de resgatar a língua, desculpa, a fala, né, dos sujeitos do lugar, como uma forma de diferenciação, neste caso não dos brasileiros, sino dos espanhóis. Bom, por aí começa esse processo que tem imensa riqueza, e que se transforma realmente em uma sucessão de eslabonada, né? Como se fosse uma cadena. Para isso, você citou o caso por exemplo, de Antônio Cândido. A ideia de Antônio Cândido de sistema literário que ele pensa na formação da literatura brasileira foi fundamental para poder entender, a partir das reflexões do Ángel Rama, aqui em Montevideo, o desenvolvimento da literatura gauchesca. Isto é, como um escritor chamado Bartolomé Hidalgo pensa uma literatura a partir da oralidade, da coloquialidade, transforma isso em escritura, depois vem outro e ajusta mais um ponto, depois vem outro chamado José Hernández e escreve o Martín Fierro, as duas partes de Martín Fierro, que consigue criar um texto além das paixões ou das diferenças entre os bandos, não? Seja branco, colorado, federal ou unitário. Isto foi uma ferramenta importantíssima para o Rio Grande do Sul. Importantíssima. O Rio Grande do Sul estava procurando-se uma identidade, né? Uma forma de diferenciação do resto do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro, a importância, a gravitação que tinha o Rio de Janeiro em todo sentido, e por aí houve uma convicção que era preciso pesquisar as qualidades, as particularidades locais, junto com uma literatura. Para fazer essa literatura, eles observaram o que tinha se feito no Rio da Prata. Isto é, portanto, não podemos imaginar López Neto sem José Hernández, sem Hilario Ascazui, sem Bartolomé Hidalgo, sem Estanislao del Campo. Portanto, a hipótese nacionalista extrema é completamente absurda, né? Porque parte de um original, por assim dizer, do outro lado, né? E de outra língua. Na verdade, em arte, em literatura, as essências, a ideia de uma essencialidade, como se fosse uma coisa fechada, assim, não é possível, né? Então, por aí se cria depois uma literatura muito significativa que vai se desenvolvendo de diferentes maneiras, até chegar, por exemplo, a casos extraordinários como alguns dos contos de Sérgio Faraco, porque tem, como sabemos, outros contos mais urbanos, né? Por exemplo, Guapear com Frangos, que é claramente um conto de fronteira, né? De várias fronteiras, muito mais perto até, de certa maneira,
a um Horácio Quiroga, por exemplo, né? Ou a literatura de Tabajara Ruas, que, que tem uma percepção muito clara dessa ideia de um pampa que é, de certa forma, um deserto. Pensemos nas histórias na história central de O Fascínio, por exemplo. E falando nisso, nós, Eva Raviolo e eu, traduzimos O Fascínio e publicamos O Fascínio aqui em Montevideo pela primeira vez, antes de que fosse publicado pela editora Record no Brasil, né? Colocamos como título La Alucinação, o que não é exatamente o mesmo, mas, enfim, traduzir sempre é criar, né? E, professor, quando o senhor falou desse lugar do Uruguai, né, entre a Argentina e o Brasil, nessa pressão de nações, não pude deixar de lembrar dessa figura que está em evidência aqui no Brasil, porque esse ano completa, né, 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, e eu fiquei pensando por que no Uruguai não teve um Oswald, né, para pensar a questão da antropofagia, né, como esse lugar, esse entre-lugar, vamos usar essa expressão também um pouco já bem usada, né? Mas pensando nisso, eu fiquei agora só falando dessa questão do final do século XIX, esses autores, quais são no sentido inverso, então, né? Quais são os autores brasileiros que entram, atravessam a fronteira e, nesse momento, ou não entram, né? Ou entram posteriormente, né? O senhor fala agora, o senhor traduziu alguns gaúchos, né? Mas antes já aconteceu Não alguns. só, também outros não gaúchos. É, Por exemplo, Machado de Assis, Murilo Rubião, Lima Barreto, enfim. Sim. E eu sempre digo, na verdade, se eu conseguisse que uma alma piedosa se me aproximasse e me pagasse por traduzir Machado de Assis, eu só faria isso. Porque realmente é uma coisa extraordinária. o que o senhor Mas traduziu do Machado, professor? okay? O que o senhor traduziu do Machado? Eu traduzi contos, vários, vários contos de diferentes épocas, começando pelo primeiro conto dele, um pequeno continho que chama-se Três Tesouros Perdidos, até um dos últimos contos dele, que chama-se, todo mundo conhece, Pai contra Mãe, e enfim, foram publicados aqui em Montevideo em duas ocasiões e também em Buenos Aires, uma editora muito primorosa chamada Eterna Cadência. Mas gostaria de traduzir. Tem alguma crônica também que eu traduzi, né? Mas gostaria de fazer um trabalho mais sistemático, talvez mais dos contos que dos romances, eu acho que no caso do Machado de Assis, na minha opinião, né? Os contos são muito mais modernos, né? Dialogam mais com a literatura e o mundo, as situações do mundo que estão acontecendo hoje, os contos e as crônicas, né? São extraordinários também. Por exemplo, traduzi um conto que nunca, esse nunca publiquei, nem revisei sequer, chamado Maria Cora, que é também começo do século XX, já do Machado de Assis idoso, né? Que acontece no Rio Grande do Sul, justamente, bem na região de Bagé, né? Dentro da Revolução Federalista, né? Nesse contexto. Enfim, mas desviei a sua pergunta, desculpe. Não, que eu lhe perguntei, eu também fiz a pergunta atravessada por causa da figura do Oswald, né? Quando o senhor falou desse espaço, né? Pensei no por que não tem um Oswald uruguaio, ou se é que tem, eu não conheço, né? Mas, enfim, a pergunta era a respeito de quais foram esses primeiros autores brasileiros que atravessaram a fronteira e tiveram alguma influência que dá para mapear, né? Olha,
nós somos poucos, né? Não podemos ter muito, mas temos muita coisa. Nós, por exemplo, nós não tivemos os Val de Andrade, claramente, no, que nem o Mário de Andrade, que foi tão fundamental, né? Talvez, como disse Antônio Cândido, talvez seja o maior intelectual do século XX no Brasil, que concebeu um projeto nacional, então, tantas facetas, né? Também não tivemos Carlos Real de Azúa, que é um grandíssimo ensaísta uruguaio, dizia, não tivemos um livro como Casa Grande Senzala, não, de Gilberto Freire. Essas coisas não tivemos. Mas tivemos um Felisberto Hernández, por exemplo, que no Brasil não tiveram, não? E é muito mais grande. Estou falando um narrador extraordinário que foi traduzido várias vezes já para o português, a última vez numa edição dessa editora que infelizmente fechou, chamada Cosaque Naif, e tem um prólogo de Davi Arrigucci. Felisberto Hernández, que é o criador, de certa forma, de um conto que não é fantástico, mas está perto dessa percepção. O Brasil teve que aguardar a chegada de Murilo Rubião para isso. Talvez. Claro que, como dizia o próprio Murilo Rubião, a tradição do fantástico no Brasil já estava, de certa forma, feita na obra de Machado de Assis. Bom, os autores brasileiros que passaram de lá para cá é uma preocupação que eu tenho faz muitos anos, não só porque eu mesmo sou tradutor, mas um tradutor quase amador, né? Falando nisso, faz muito tempo que ninguém me contrata para fazer traduções. A maior parte das traduções que eu fizemos para editoras pequenas. Em muitas ocasiões, sem perceber nada, né? Só como uma forma de quase missional da labor cultural. Né? E por aí passa a história. Né? Na verdade, o Uruguai, nesse sentido, não é um mercado editor, não foi um mercado editor fundamental, agora tem um conjunto de editoras significativas, mas sempre sem muitas possibilidades de sair para o mercado hispano-americano. Esses dois mercados foram México, por um lado, a partir dos anos 40, sobretudo depois da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. Né? México, para aquela zona mais norte do mundo hispano-americano, e Buenos Aires, também a partir dos anos 30, 40. Até esse momento não era muito expressiva as suas possibilidades de circulação dos livros feitos na Argentina. Agora, grande parte dos tradutores eram uruguaios, talvez por conta justamente dessa situação intermédia. Talvez porque tanto o Brasil quanto a Argentina, na medida que são estados nacionais muito fortes, né, se miraram com certa antipatia, tentando disputar uma hegemonia na América. Se você olha um livro, que é um livro que continua sendo, apesar de que foi publicado no ano 2001, muito importante, de um argentino chamado Gustavo Sorá, que também estudou, quanto eu, no Brasil, fez estudos de pós-graduação. Um livro chamado Traduzir Brasil,
aí você vai achar que é um livro sobre as traduções de livros brasileiros em geral, não só de literatura, não só de literatura, mas dominantemente a literatura está presente. Né? Aí você vai ver, dizia que há vários tradutores uruguaios. Né? Por exemplo, Ildefonso Pereira Valdés, que era coetâneo de Osvaldo Andrade, de Mário, de Manuel Bandeira, e amigo de Manuel Bandeira, a quem Manuel Bandeira admirava muito. Né? Tem um texto sobre pues, de Manuel Bandeira, titulado Poesia Gauchesca, que está no livro dele, que tenho aqui, perto, se chama Andorinha, Andorinha, do ano 46, acho, que é um comentário de uma conferência do meu compatrício Ildefonso Pereira Valdés sobre poesia gauchesca no Rio. Que, olha só este detalhe. Ele diz Bandeira, que o conhecimento pessoal com Pereira Valdés, com Ildefonso Pereira Valdés, foi para ele muito importante, porque serviu para ele para perceber a diferenciação fonética do espanhol. Isto é, para um escritor brasileiro, sobretudo carioca, mas não só carioca, dos anos 40, o espanhol do Rio da Prata era a fonética do espanhol do Rio da Prata era uma coisa muito afastada. E Bandeira conta que Pereira Valdés, na sua conferência, diz que fala, certo momento, de umas meninas amigas sujas. Então, esses sujas, nós dizemos, em lugar de sujas, dizemos aqui sujas, mas sabemos que sujas em português significa o que em espanhol sucias. Então, que umas moças aí dão um fruto de riso quando escutam essa expressão. Enfim, parece uma piada, uma coisa menor, mas é uma coisa importantíssima, porque justamente isso aí é a gauchesca. É o operativo verbal da gauchesca, tanto do lado castelhano quanto do lado português, né? Tanto do lado do Rio Grande do Sul. Que fazer com a língua? Que fazer com a expressão e que fazer com a fonética? Como sugerir uma fonética diferenciada da norma portuguesa ou da norma espanhola, castelhana, estabelecida pelo Madrid. Então, na época de Oswald, há um fascínio, de fato, por parte de vários uruguaios. Falei em Pereira Valdés, poderia falar também em Cipriano Vitureira, que foi um poeta importante e um tradutor primoroso, realmente extraordinário, primeiro tradutor que eu saiba mundial para qualquer língua da poesia de Cecília Meirelles. Tem um livrinho chamado livrinho porque é pequeno, mas se chama A Poesia de Cecília Meirelles, de alguns textos de Manuel Bandeira, de Vinícius de Moraes, que foi, aliás, adido cultural do Brasil aqui em Montevideo. Enfim, poderia falar também de um escritor completamente esquecido, mas que foi importantíssimo, chamado Gastão Figueira. Vitureira, Figueira, claramente são de origem português, brasileira, né? Que preparou uma antologia que foi publicada 2 vezes, chamada Poesia Brasileira Contemporânea. Que isso aí nunca foi feito na Argentina, por exemplo. Então, a circulação destes livros é uma circulação mediana, mas sabemos uma coisa, né? De fato, as grandes empresas de difusão dos livros, que aí poderiam, nessa esteira, poderia ser ingressar a última obra, o último período da obra de Jorge Amado, por exemplo. Né? Bom, sempre ficam um pouco restringidas. E os livros que parece que não são lidos por ninguém, ou são lidos por minorias, aos poucos começam a contagiar, né? Como se fosse
um vírus benigno, não um vírus maligno, da outras camadas da leitura. E então, quais são os autores? De certa forma, são muitos, e ao mesmo tempo são poucos. Como pensar nós? Bom, para pensar em termos de autor, temos que pensar em termos de público e de difusão. Enfim, o grande público, Jorge Amado, apoiado também nos filmes, nas séries da televisão, tudo o que sabemos, né? Por exemplo, em certa época, Érico Veríssimo tinha uma recepção interessante por diferentes partes da América, por conta, sobretudo, das editoras argentinas. Em outro momento anterior, mais vinculado às relações políticas da esquerda brasileira, argentina, da esquerda americana. Então, houve uma editora chamada Claridad, em Buenos Aires, que tinha uma filial em Montevideo, uma outra no Chile, que publicaram o primeiro Jorge Amado, de Cacau, por exemplo, né? Ou sua biografia de Luís Carlos Prestes, que eu tenho, falando nisso, tenho. E, por exemplo, a primeira tradução dos Sertões, que é feita por Benjamín de Garay, foi publicada aí. Isto é, quando pensarmos em escritores ou em público, é uma ideia um pouco complexa. Eu preferiria pensar em escritores, escritoras e públicos, né? Nichos, diferentes nichos. Por isso eu construí, muito tempo atrás, a ideia de tradutor como contrabandista, né? Porque não é aquela coisa de um tradutor que trabalha para uma editora importante, com um respaldo imenso, sino aquele que confia esteticamente no produto, né? Que acha que realmente paga a pena traduzir um poema de Cecília Meirelles. Que paga a pena, e aí fica na pena, não se traduz, não se transporta para o dinheiro. Né? E porque isso é uma contribuição para a sensibilidade. Bom, por esse lado, tivemos muitas coisas enriquecedoras e, enfim, claro que a música brasileira contribuiu muito para a difusão por um fenômeno de arrastre, se diria em espanhol, né? Foi puxando. Enfim, o tropicalismo, a bossa nova, e outras expressões. Vitor Ramiro, por exemplo, é muito popular aqui, não é? Ele vem muita frequência para aqui, né? E aí forma-se um circuito, não um sistema necessariamente, mas sim um circuito de reprodução. O senhor traduziu o Tabajara, né? E fiquei pensando, o Tabajara é de uma geração que se interessou muito pela América Latina, né? De até tentar constituir uma identidade latino-americana geral, né? E estreitar esses vínculos a partir, como o senhor falou aí também, da esquerda, né? A esquerda latino-americana, né? E as ditaduras sucessivas, né? Foi acabando levando muitos a morar em vários países, né? Primeiro o Uruguai, depois até o Chile, né? A sua geração, professor, você falou antes aqui da entrevista que também tinha um certo interesse nisso, né? Qual é a diferença, né, entre essas? O senhor consegue ver a diferença dessas gerações, assim, que as que pegaram o auge das ditaduras e as posteriores, né? Imediatamente posterior às ditaduras, né? Esse interesse pela América Latina, o senhor vê que aumentou, diminuiu? Como é que essa imagem de uma coisa só que se tentou conceber ou interpretar? Bom,
No meu caso particular, eu nasci no ano 63, sou muito mais jovem do que o Tabajara, a quem admiro muito, e quero muito, né? Faz muito tempo que eu não vejo ele, sua família, mas, portanto, o percurso dele foi um pouco muito diferente do meu, seja como for, fica muito claro que o triunfo em janeiro de 1959 da Revolução Cubana conseguiu consolidar uma ideia de América Latina que até então não tinha. Não existia, enfim, tem toda uma história aí, né? Sobretudo como uma reflexão, uma aspiração de alguns intelectuais, desde José María Torres Caicedo, en Colombia, no século XIX, pasando por Rodó, até Alfonso Reyes, mas não como uma percepção de que era possível criar uma realidade supranacional, na qual todos juntos conseguíssemos criar uma nova entidade política, cultural. Bom, Cuba significou isso. Claro que isso vinha da mão da ideia do socialismo, que começou a ser complexo, porque esse socialismo que alguns pensavam que era propriamente nacional, propriamente nacional, cubano, americano, enfim, por outra parte, ficou cada dia mais evidente que tinha uma dependência muito forte do modelo soviético. Então, aí começaram as diferenças. Seja como for, a ideia de uma literatura latino-americana só pode ser concebida como uma ideia política. Da mesma forma que a ideia de uma literatura nacional, claro, no caso brasileiro é um pouco diferente, porque no Brasil se escreve em português, a língua oficial do português. Outras línguas, as línguas dos indígenas foram, enfim, não silenciadas, mas se subordinadas. E, em certo momento, foram subordinadas e silenciadas. No caso hispano-americano é muito diferente, porque temos uma língua que é o espanhol, uma língua oficial, mas, ao mesmo tempo, temos línguas, culturas de origem indígena. E temos, o caso do Paraguai é extraordinário nesse sentido, esse bilinguismo que agora, faz poucos anos atrás, se transformou, se oficializou no Estado do Paraguai. Mas, de certa forma, o espanhol é a língua comum com seus vizinhos, né? Seus vizinhos hispano-americanos. E então, aí temos uma ideia política que finalmente acaba também naturalizando-se. Hoje falamos todos na América Latina, Latinoamérica, não sei o quê, sem problemas. Está cheio de organismos internacionais com funcionários, enfim, de princípios desiderativos sobre a necessidade da integração, não sei o quê. Às vezes, a realidade passa por outro lado. Passa por outro lado. E como eu vejo essa percepção nas novas gerações, bom, não sei, não me atreveria a fazer uma sentença demasiado absoluta, mas parece claro que não existe na maior parte das gerações novas, mais ativas, por assim dizer, uma percepção tão homogênea quanto a que existia nos anos 60, ou a que começou a existir sob outro tipo de
de considerações, mas de resistência ao autoritarismo, nos anos 80, 70, 80. Enfim, aparentemente haveria agora uma certa distensão, mas aí temos diferenças, não? Temos diferenças também segundo os países, segundo os processos políticos que vivemos nos últimos anos, né? Que são às vezes confusos. Talvez a confusão provém da minha incapacidade de ter uma análise mais precisa sobre a contemporaneidade. E é muito mais fácil falar do passado, justamente porque temos uma distância com ele. Mas tenho a impressão que não há uma, de certa forma, infelizmente, uma ideia mais comum sobre um propósito comum da América Latina. Tenho a impressão. De certa forma, isso aí é uma situação infeliz. De certa forma, poderia ser, do ponto de vista estético, poderia ser uma situação feliz, no sentido que não é mais necessário insistir no fato de que para que eu faça literatura ou música ou pintura, se moro no sul do Brasil, ou no norte do Brasil, ou na Venezuela, ou seja, onde for, insistir na minha condição nacional. Enfim, como dizia Borges naquele célebre artigo El escritor argentino y la tradición, reivindico mi condición de ser argentino y ciudadano del universo. Eu lhe perguntei porque essa questão, como eu estudei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, né, como o senhor conheceu, a gente esteve lá, e em um certo momento, garimpando a biblioteca da universidade, eu percebi que havia um grande movimento de uma geração que provavelmente deve ter concomitante com a fase que o senhor chegou à fase adulta, né? Que é aquela geração dos anos 80, um grande interesse pelo que estava acontecendo além da fronteira do Uruguai e da Argentina, né? E que isso se perde já nos anos 90, eu via pela publicação, pelas datas de publicação dos livros, né? Que não se atualizava mais o que estava sendo publicado para fora do Brasil, dos países da fronteira. Então, essa é uma questão que sempre me chama a atenção, como é que isso parece que se perdeu força mesmo, né? Por outro lado, pode falar, professor, pode falar. Não, se você me permite, aí também sempre conta, não só os grandes processos, por exemplo, falamos da Revolução Cubana, não só os grandes processos, com todas as suas contradições, as suas coisas boas e ruins, depende enfim, do olhar, sino também o fator individual. Há tendências historiográficas e críticas que desmerecem um pouco a presença da gravitação pessoal. Outras carregam demais. Por exemplo, uma linha idealista, individualista, ao estilo de Carlyle. Imagina que só as grandes personalidades formam uma história. Não estou falando disso, mas às vezes acontece que há encontros pessoais que precipitam possibilidades. Isso aconteceu em Porto Alegre, começos dos anos 90, entre algumas pessoas. Eu fui beneficiado por esse movimento. Consegui entender que tinha aí uma possibilidade para trabalhar, para defender as coisas nas quais a gente acreditava. E aí tivemos um uruguaio chamado Julián Murguía, que foi um escritor tardio. A profissão dele era engenheiro agrônomo, mas formava parte de um partido político opositor à ditadura uruguaia aqui, e ele saiu para Porto Alegre
no ano 83, Sérgio, 82, pouco antes do fim da ditadura daqui, quando já a ditadura brasileira estava acabando. E então, aí ele conheceu muitas pessoas que eram jovens na época e que tinham essa formação que provinha da ideia da América Latina, de certa forma, tabulada pela Revolução Cubana, e suas consequências. E aí começaram a pensar nessa possibilidade de um diálogo. Uma figura fundamental, no caso, foi Sérgio Faraco, quem conheceu, por acaso, a literatura do uruguaio Mário Arregui. Um dia que ele foi, ele conta isso e aparece na correspondência entre ele e Mário Arregui, né? Que foi para um boliche, um armazém de fronteira, e aí comprou um par de livros dele, e leu e ficou completamente extasiado. Entrou em contato com Mário Arregui, traduziu ele. Bom, então, o encontro pessoal com Murguia facilitou essa prosperidade de um interesse brasileiro por o que estava acontecendo no Uruguai, de aí a pouco Argentina, um pouco Paraguai. Então, por aí entra Mempo Giardinelli, da Argentina, ou entra um grande escritor chamado Guido Rodrigues Alcalá, de Paraguai, que são publicados por uma editora chamada Mercado Aberto, que acho que já não existe mais, que tinha uma coleção chamada Descobrindo América. Enfim, assim que essas pessoas são fundamentais, claro. A outra questão que eu demorei muito tempo de me dar perceber, né, é que apesar de morar na fronteira e não é, em Bagé e até atualmente dou aula em uma cidade que aí sim faz fronteira diretamente com que é a Ceguá, né? Demorei muito tempo para perceber coisas óbvias, né? Porque é isso que o nacionalismo também nos tapa os olhos assim muito de uma forma muito forte, né? Que é o apagamento do espanhol, né? Quer dizer, quando nenhum de nós fala espanhol, por exemplo, né? Chega em Bagé, quem está imediatamente na fronteira é obrigado a falar porque está em convivência, né? O total desconhecimento, né? Também do Uruguai, da Argentina, isso é Uma uma coisa coisa. interessante, né? Porque se você coloca essa situação em termos europeus, né? Isso só acontece, provavelmente, que eu saiba, só acontece com essa força, sim, na fronteira, no caso França, Espanha. Os franceses são um pouco difíceis nesse sentido, mas os espanhóis também claro, tem os Pirineus aí. Aqui não tem os Pirineus. Aqui temos, aí em Aceguá, que conheço muito bem, temos uma rua, né? Uma rua que divide um país de outro, o que mostra claramente a artificialidade das fronteiras. E o esforço, simultâneo esforço, dos respectivos estados, tanto federais quanto locais, não, regionais, por fortalecer as diferenças, não? Remarcar as diferenças. De certa forma, quase inevitável, né? O que sim seria evitável é justamente a arte e a literatura em particular também permitiriam liquar essas fronteiras. Não apagar essas fronteiras, não destruir, talvez. Assim, pelo menos, liquar, fazermos parte, tomar a consciência de que fazemos parte de um patrimônio comum muito maior chamado humanidade, né? Enfim, com nossas características, nossas diferenças. É muito melhor isso que brigar, né? Eu Agora, falo esse fenômeno aí, significativamente, professor,
Pode falar. desculpa, uma coisa, significativamente, eu me lembro, com muita surpresa, quando por exemplo, Brasil jogava com a Argentina, no futebol, muitas pessoas festejavam, torciam por Argentina e não por Brasil, apesar da proximidade. E meu amigo, que é de Salto, que é uma cidade que fica do outro lado da Argentina, divide só o Rio Uruguai, me dizia que o mesmo acontece no Salto para a inversa. As pessoas torciam em Salto mais por o Brasil que por a Argentina. Então, essas rivalidades, os complexos de inferioridade dos baixinhos quanto a nós, conta também. Conta. Há uma coisa, um imponderável. Porque é um fenômeno que eu só demorei adulto para perceber, né? Que há esse apagamento de uma coisa que faz parte da gente, né? Meu avô mesmo é uruguaio e eu nunca nem vi ele falar espanhol, é uma coisa impressionante. Fala por... Olha, meus avós eram italianos e eles bom, também foi parte de um processo de integração desses imigrantes de pouca cultura letrada, ou pouca, ou sem cultura letrada. E, enfim, minha avó, por exemplo, apagou completamente o italiano. Ela só falava espanhol. É uma necessidade. Aí são questões mais psicológicas, né? Psicossociais, que de outra ordem. Né? Só para a gente finalizar, que eu sei que o senhor tem que sair agora, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Essa questão do Pampa ainda é presente na literatura? O senhor consegue acompanhar? É presente na literatura do Uruguai? Não tão universalmente quanto nos anos, digamos assim, século XIX, sobretudo a partir de fins do século XIX e boa parte do século XX, que era um tema quase universal, quase impossível não passar por ele, tanto quanto se esteja a favor ou em contra. Aqui temos um escritor universal chamado Juan Carlos Onetti, que publicou no ano 1939 um pequeno volume chamado El Poço, um relato, no qual diz, em certo momento, que é uma história que acontece em Montevideo, né? Nada tem a ver com a questão do Pampa, y en cierto momento dice, detrás de nosotros no hay nada, un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos. Lo de 33 refiere-se a un mito nacional, que son los primeiros 33 orientais que llegan de Argentina no ano 1825 para lutar contra a dominação luso brasileira. Así que, nesse momento, era preciso defender essa posição, enfim, temática e formal de uma literatura sobre o Pampa ou atacarla. Pois isso acabou. Mas, de certa forma, isto é, poderia-se dizer que o que temos é uma visão mais urbana da literatura. Mas há autores, por exemplo, César Aira, na Argentina, claro, estou falando de um autor que tem 70 anos. Ele, que aliás, ele toca vários instrumentos, né, ao mesmo tempo. Mas tem vários relatos, por exemplo, Moreira, que entra dentro da tradição de uma literatura do Pampa, para falar assim. Ou, por exemplo, no Uruguai, Gustavo Espinosa, que é um autor que, aliás, ele mora em 33, segunda vez que falo de 33 hoje, né? A 200 quilômetros, não, 300 quilômetros de Montevideo, 150 quilômetros da fronteira com o Brasil, né? Um lugar pequeno, uma cidade pequena, ele mora lá.
E tem uma obra narrativa muito significativa que acontece nessa região que é entre a cidade pequena, o campo, mas que ao mesmo tempo tem uma retórica, e isso é o fundamental, que está muito mais ligada à cultura do rock que à cultura tradicional. Então, as coisas passam por outros lados, né? Por diversos lados. Professor, esse seu último livro, se eu poder falar rapidamente sobre ele, só sobre o que se trata, parece uma história do livro, não é? O seu mais recente. Isso, é, isso aí é um livro grande de tamanho, né? Chama-se Histórias Tempranas del Libro. Impresores, textos, livreiros. E isso é a consequência de mais de 10 anos dedicados fortemente a isso. Também nesses 10 anos trabalhando em outras coisas, mas fortemente esse problema do que poderia ser o espaço entre a cultura material e a função dos impressores, os tipógrafos, os livreiros, os primeiros, os primitivos editores, aqueles que fazem possível a cultura letrada, e os leitores, os diferentes tipos de leitores, e os poucos produtores, para decirlo em termos de Antonio Cândido, os próprios produtores de textos que havia neste território oriental, uma região que justamente não tinha ainda uma definição nacional muito precisa por conta da primeiro a dominação espanhola, que de certa forma configurou a portuguesa letrada do país, segundo a dominação portuguesa, depois brasileira contra os portugueses, depois bom, antes, claro, o governo local, oriental, que encabeçou José Artigas, depois da dominação brasileira, o processo independentista que iniciaram supostamente esses 33 orientais em 1825, enfim, até chegar ao fim de uma guerra terrível, que começou no ano 1838 e acabou em 1851. Então, a mim me interessou pensar e observar e pesquisar em diferentes arquivos, e daqui, da Argentina, do Brasil também, da Espanha um pouquinho, México, como seria, como foi a circulação das ideias e a relação entre esses criadores materiais dos textos e aqueles que conseguiam dar-los. Justamente, talvez, por aí há duas perguntas que são não necessariamente opostas. Que é uma literatura nacional, assim, como se forma uma literatura nacional, mas, sobretudo, como se forma uma sensibilidade numa situação na qual é muito mais importante para as pessoas ler um autor francês, seja o que for, que uma literatura que fale da sua circunstância mais imediata ou até imediata. Bom, por aí há muitos trabalhos. Esse livro tem vários trabalhos, um longo trabalho sobre a Gauchesca e suas permutações, um outro sobre as origens da prensa e das prensas também. Enfim, várias coisas. A gente tem que fazer alguma coisa. Professor, obrigado pela entrevista. Acho que temos muitas perguntas. Tem que fazer uma parte 2 em algum momento dessa entrevista, quando o senhor tiver um tempinho. E agradeço mesmo pela sua disponibilidade. Viu? Aliás, onde é que a gente consegue o livro, professor? Consegue pelo site da editora?
A editora chama-se Linardi e Riso, que é uma livraria importantíssima que tem aqui em Montevideo, umas das livrarias antiquárias mais refinadas, requintadas, bonitas, e eles têm uma linha editorial, há muitos anos atrás, Linardi e Riso. E, não estou agora com isso aqui nas mãos, mas está lá. Não sei, sabe que nós vivemos um mundo contraditório, porque temos a altura do celular, uma mensagem, nos comunicamos com qualquer parte do mundo, mas quando isso aí tem a ver com um objeto chamado livro, é mais complicado, muito mais complicado. Mas eu agradeço muito você, Écio, pela responsabilidade, o interesse realmente genuíno que você tem nesses temas. Já tivemos vários intercâmbios, né? Nos conhecíamos. Mas eu sou particularmente grato ao Bagé. Para mim, Bagé foi muito importante, porque quando eu morava em Melo, era a cidade mais próxima do Brasil, como cidade, enquanto cidade que eu tinha. E lá ia várias vezes. Fui. E lá, numa livraria chamada Sulina, eu sempre me lembro dela, comprei vários livros que foram muito importantes para mim, editados em São Paulo, no Rio, mas que eram impossíveis de achar no Uruguai, né? Por exemplo, livros de Décio Pignatari, de Haroldo de Campos, os volumes da história, da literatura no Brasil de Franco Cuccini, que já era um livro antigo, mas uma revisão recente. Enfim, várias coisas. E por aí, por Bagé, entrei no Brasil. Para mim, o Brasil é como se fosse meu outro país. Digo muito. Obrigado, professor. Quando puder vir à fronteira, venha, será bem recebido. Obrigadão. Obrigadão. Tchau.